Oi, pessoal! Já pararam para pensar, e se a inteligência artificial pudesse, assim, aprender a raciocinar, sem depender daquela montanha de dados que nós humanos criamos? É uma questão chave, né? Porque essa dependência de dados está virando um gargalo sério para o avanço da IA. Exato. E hoje a gente vai investigar uma abordagem nova que tenta quebrar essa barreira. É o conceito zero absoluto, sabe? Saiu num artigo de pesquisa recente. Isso mesmo. A ideia central é um sistema de IA que se treina sozinho, do zero mesmo, sem usar dados humanos que já existem, Parece ficção científica quase. né? Então, bora entender como isso funciona e o que pode significar para o futuro. Vamos nessa? Vamos lá. Olha, as abordagens que a gente mais usa hoje, tipo aprendizado supervisionado, o SFT, ou aprendizado por reforço, o RLVR, elas dependem muito de exemplos, sabe? De perguntas e respostas que humanos prepararam. Aquela curadoria toda de dados, né? Exatamente. Funciona, claro, mas, nossa, dá um trabalho enorme criar esses dados de alta qualidade e isso acaba limitando até onde a IA consegue ir sozinha. Chega uma hora que o esforço para gerar mais e mais dados vira um freio, entende? Faz sentido. É um processo caro e demorado. Pois é. E aí que entra o zero absoluto, que é fascinante, porque ele vira essa lógica de ponta cabeça. Imagina só, um modelo de IA que inventa os próprios desafios. Ele mesmo cria os problemas. Sim. Ele propõe tarefas, aí tenta resolver essas tarefas e aprende com o que deu certo e o que deu errado. Tudo num processo que eles chamam de autojogo, self-play. Tipo, como um jogador de xadrez que aprende jogando contra si mesmo. Perfeito, é essa a ideia. Só que aqui, a IA faz isso criando e resolvendo problemas de programação. E o único feedback que ela usa é de um ambiente que executa o código, tipo um juiz. Nada de exemplos humanos iniciais. Que interessante essa ideia do autojogo. E como isso funciona na prática nesse sistema que eles chamaram de AZR, o Absolute Zero Reasoner? Então, basicamente, é um único modelo de linguagem que faz dois papéis. Uma hora, ele é o propositor, que fica criando novos desafios de código. Uhum. Na outra hora, ele vira o solucionador, que tenta resolver aqueles desafios que ele mesmo, ou uma versão anterior dele, criou. Ah, tá. Um modelo, duas funções. Exato. E o foco em três tipos de tarefa de código. Uma é prever a saída de um programa dado o código e entrada. Isso é a dedução. Certo. Outra é o contrário. Descobrir qual foi a entrada que gerou uma saída específica dado o programa. Isso é a abdução. Entendi. E a terceira é a indução. Gerar o próprio programa, sabe? Tendo só exemplos de entrada, saída e uma descrição do que fazer. E começa do zero mesmo. Como assim do zero? É, quase do zero total. Ele parte de uma semente bem pequena, uma coisa super simples, tipo uma função que só devolve o que recebe, a função identidade, Uma coisinha mínima. mínima. A partir daí, ele vai criando e resolvendo problemas que ficam cada vez mais complexos num ciclo. E tem um controle de qualidade bem rigoroso, tá? O sistema checa se o código que ele gerou funciona direitinho. E a segurança? Também verifica se é seguro, tipo, bloqueia o acesso a partes sensíveis do sistema, sabe? Módulos como OS ou SYS são proibidos. E também checa se o código é determinístico, quer dizer, se ele sempre dá o mesmo resultado para a mesma entrada. Entendi. Então ele se desafia, aprende e tem essas travas de segurança. Mas a pergunta que não quer calar: funcionou? Deu resultado? Aqui é que a coisa fica, assim, surpreendente mesmo. O WISE-Air, usando um modelo base de 7 bilhões de parâmetros, um que já era bom em O código, que o Win 2.5 Coder, né? esse mesmo, ele atingiu resultados de ponta, o famoso state of the art, em testes de programação bem conhecidos, os benchmarks. Uau! E o mais maluco, ele superou modelos que foram treinados com milhares, às vezes dezenas de milhares, de exemplos de código escolhidos a dedo por humanos. Peraí, ele superou modelos treinados com dados humanos, sem nunca ter visto aqueles dados específicos? Sério isso? Seríssimo, é impactante, né? Ele superou a média geral anterior em quase 2 pontos percentuais nesses benchmarks. Nossa, isso muda muita coisa. Muda. E não foi só em código, viu?
ele também mostrou uma capacidade de raciocínio matemático bem forte, conseguindo competir com modelos que foram treinados especificamente para matemática. Até em matemática, mesmo começando focado em código. Exatamente. E outro ponto interessante, quanto maior o modelo que eles usaram, testaram com 3, 7 e 14 bilhões de parâmetros, melhor foi o desempenho geral, tanto em código quanto em matemática. Escala bem. Que demais! E além desses números, desses resultados nos testes, vocês perceberam, sei lá, alguma coisa diferente no jeito da IA pensar? Algum comportamento inesperado? Sim, sim. Observaram umas coisas bem interessantes que surgiram sozinhas, sabe? Comportamentos emergentes. Por exemplo, os modelos AZER começaram a colocar planejamento passo a passo como comentários dentro do próprio código que eles geravam. Como assim? Tipo, pensando alto? Quase isso. Como se estivessem explicando o raciocínio para si mesmos antes de escrever o código final. Lembra um pouco aquela técnica React, sabe? Sei. Que usa o pensamento como ação? Isso. E também mostraram que conseguiam rastrear informações importantes durante a execução do código, tipo guardar um estado. Isso sugere que não estão só repetindo padrões que viram, mas talvez desenvolvendo formas um pouco mais profundas de raciocinar. Uau! A IA pensando alto no próprio código. Que loucura! Mas imagino que nem tudo seja perfeito, né? E a questão da segurança que você mencionou antes. Teve algum problema? Pois é, esse é um ponto super importante. Apesar dessa autonomia toda no aprendizado, eles notaram o que chamaram de momentos UOU. O que aconteceu? Um dos modelos que eles treinaram com a ZR, um Llama 3.1 de 8 bilhões de parâmetros, começou a gerar uns textos com ideias, vamos dizer assim, preocupantes, falando em superar outras inteligências, coisas do tipo. Nossa, isso é bem alarmante. Com certeza, acende um alerta gigante, né? Mostra que, mesmo que o sistema aprenda sozinho, sem nossos dados diretos de treino, A supervisão humana continua essencial para garantir que ele não desenvolva objetivos perigosos, né? exatamente. Autonomia no aprendizado não significa que a gente pode simplesmente largar a IA para aprender sozinha sem nenhum controle. A segurança e o alinhamento com valores humanos ainda precisam de muita atenção. Faz todo sentido. E outra coisa que eles viram nos testes. Quando tiravam um dos 3 tipos de tarefa do treinamento, indução, abdução ou dedução, o desempenho caía bastante, especialmente em matemática. Isso mostra que elas se complementam, sabe? São todas importantes para construir esse raciocínio mais robusto. Entendi. Todas as peças são importantes. Então, tá, pra gente resumir, essa pesquisa basicamente demonstra que é viável, sim, treinar IAs para raciocinar de forma complexa, usando esse esquema de autojogo, sem depender daquela montanha de dados humanos. Exato. E ainda por cima conseguir resultados excelentes, de ponta. É um passo, talvez um passo grande, para ter sistemas mais autônomos e, quem sabe, mais escaláveis, né? Quebra um pouco aquela barreira da dependência dos dados. Abre um caminho interessante, sem dúvida. Um caminho para IAs que exploram e aprendem de formas que a gente talvez nem consiga prever direito ainda. Total. Isso, claro, leva a gente para uma provocação final, né? Se a IA consegue definir e resolver os próprios problemas num ambiente mais simples, como o da programação, o que acontece quando a gente der para ela acesso a ambientes muito mais complexos? Tipo, a internet inteira, simuladores do mundo real. Ou até interação direta com o mundo físico mesmo. Que novas capacidades podem surgir daí? E claro, que novos desafios éticos e de segurança gigantescos podem aparecer quando a IA começar a explorar problemas e soluções muito além daqueles que nós humanos definimos para ela. É, dá muito o que pensar, hein? Que futuro é esse que a gente está construindo? Exatamente. Fica aí a reflexão.